Sabe, o que de fato une uma sociedade não é só tijolo e cimento, né? É um conjunto de regras, de valores que todo mundo compartilha. Milhares de anos atrás, um texto antigo propôs um projeto radical para uma comunidade, quase um manual de instruções para a convivência. Hoje a gente vai desvendar o capítulo 19 de Levítico, um código que tenta responder uma pergunta fundamental: o que significa, na prática, ser uma nação santa? Ok, vamos mergulhar nisso. Tudo começa com esse comando que é central. É a tese, sabe? A declaração de missão para tudo que vem depois. E não é uma sugestão, não. É uma diretriz fundamental que define a identidade daquele povo. A lógica é até simples. O povo deve ser santo porque a divindade que ele segue é santa. Mas o que isso quer dizer no dia a dia? Essa é a grande questão, não é mesmo? Santidade pode soar como algo super abstrato, místico, talvez até, sei lá, inatingível. Mas o interessante desse texto é que ele não deixa essa pergunta no ar. Pelo contrário, ele oferece um guia super prático, com os pés no chão, dividido em 3 pilares fundamentais sobre como viver essa tal santidade. O primeiro pilar, então, estabelece a base. Antes de se preocupar com a relação entre as pessoas, o texto define a relação da comunidade com o divino. São as regras do sagrado, as fronteiras que separam aquilo que é comum daquilo que é divino. Agora, o que é bem interessante aqui é como essas regras criam uma identidade distinta. Pensa bem, práticas como consultar adivinhos ou fazer cortes e tatuagens no corpo em sinal de luto eram super comuns nos rituais dos povos vizinhos. Ao proibir essas coisas, o código está, na essência, traçando uma linha na areia e dizendo: olha, nós somos diferentes, nossas práticas refletem um compromisso único e exclusivo. E essa atenção ao detalhe ritual é, nossa, impressionante. Veja só o procedimento para oferta de paz, que era um tipo de sacrifício que acabava virando uma refeição comunitária. O processo é muito claro e tem um prazo de validade super estrito. O que sobra no 3º dia já é considerado profano e tem que ser queimado. Isso mostra que para esse texto a reverência não está só na intenção, mas em seguir as instruções divinas com precisão. E para selar a autoridade dessas leis, uma frase aparece de novo e de novo como uma assinatura divina, um selo de autenticidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. É como se fosse o carimbo que diz: a razão por trás desta regra sou eu. Isso fundamenta toda a prática ritual na própria natureza de Deus. Vamos em frente, porque a santidade, de acordo com esse projeto, não fica presa no altar. Ela transborda para os campos, para os tribunais, para as ruas. O segundo pilar é sobre justiça social. Isso aqui é simplesmente fascinante. É um sistema de bem-estar social embutido na própria economia agrícola. Não se trata de uma caridade opcional, é uma obrigação por lei. Parte da colheita, por lei, pertencia aos mais vulneráveis da sociedade. Era uma forma de garantir que ninguém passasse fome. O texto mostra uma preocupação muito profunda com aqueles que poderiam ser facilmente explorados. E repare que as regras são proativas. Não é só não explore o cego, é não coloque um tropeço diante dele. A ideia é criar uma cultura de cuidado ativo, de respeito pelos membros mais frágeis da comunidade. E essa imagem da balança ilustra de forma brilhante um ideal de justiça que a gente busca até hoje. A justiça não pode pender para nenhum lado por causa de status social. Não se deve favorecer o pobre por pena, nem ceder ao rico por medo ou interesse. A balança tem que ficar perfeitamente equilibrada, usando como único padrão a justiça imparcial. E mais uma vez, a assinatura divina aparece para validar esses princípios. Isso é crucial. O texto está dizendo que justiça social não é uma ideia humana, secundária ou opcional. Cuidar do pobre, honrar o idoso, ser imparcial no tribunal são mandamentos tão divinos quanto as regras sobre os sacrifícios. Resumindo, santidade é social. Bom, a gente já viu a relação com o divino e com a sociedade em geral. O terceiro pilar deste projeto desce para o nível micro, as interações do dia a dia entre as pessoas. É sobre a integridade pessoal que costura e une a comunidade. Esses mandamentos podem até parecer básicos, né? Mas juntos eles formam o alicerce de qualquer sociedade que funciona, a confiança. Sem verdade e honestidade nas interações mais básicas, a comunidade simplesmente se desfaz. E essa honestidade vai direto para o mercado. O texto é bem específico sobre ter balanças, pesos e medidas justas. A integridade econômica é um componente não negociável da santidade. Isso garante que o comércio seja uma forma de troca mútua e não de exploração. Então, a gente chega no ápice ético do capítulo, uma das frases mais famosas já escritas. Esse mandamento vai além das ações externas e mergulha na motivação interna. Não basta evitar a vingança, é preciso ativamente amar. Ele se torna o princípio que deve governar todas as outras regras de interação.
E claro, a assinatura divina sela este mandamento supremo. O amor ao próximo não é apresentado aqui como uma simples filosofia humanista. Dentro deste projeto, é um comando divino, tão fundamental para a santidade quanto qualquer outro. Essa frase, "Eu sou o Senhor", ela aparece 16 vezes só neste capítulo. Ela funciona como a assinatura que autentica a lei inteira. Então, vamos analisar rapidinho o que ela realmente significa e por que ela é a chave que unifica todo este código. O ponto crucial é que essa frase conecta tudo. A regra sobre os rituais no templo e a regra sobre pagar o trabalhador em dia podem parecer coisas distantes, mas elas vêm da mesma fonte e têm o mesmo propósito final: construir uma comunidade que reflita o caráter do seu Deus. E a definição de próximo aqui é explicitamente ampliada. O mandamento de amar como a si mesmo se aplica igualmente ao estrangeiro, ao imigrante. A justificativa não é abstrata, mas baseada na empatia e na memória histórica. Faça isso porque vocês já estiveram no lugar deles. No fim das contas, o projeto de Levítico 19 apresenta uma visão de santidade que é surpreendentemente integrada. Não existe uma separação entre o altar e o mercado, entre a fé e a justiça. Ser santo é ser reverente no culto, justo no tribunal e compassivo com o vizinho, seja ele quem for. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Este texto antigo parece sugerir que é impossível separar os dois. As leis existem para moldar o caráter, e um povo de caráter é necessário para sustentar as leis. Uma dinâmica poderosa que continua a ser um desafio para qualquer sociedade, antiga ou moderna.